Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado desta semana é José Manuel Pureza, recém-eleito coordenador do Bloco de Esquerda, em substituição de Mariana Mortágua. É professor universitário em Coimbra, já foi deputado e líder parlamentar, e a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar, neste estúdio. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Jornal Público, Ana Bacelar Begonha. Bem-vindo. Muito obrigado. Porquê que decidiu candidatar-se? Logo, a primeira pergunta. Porquê que decidiu candidatar-se para coordenador do Bloco de Esquerda nas condições em que o partido está? E nas suas próprias condições? Porque sou militante do Bloco de Esquerda. Foi isso. Ou seja, eu sou militante do Bloco de Esquerda e a militância tem expressões diversas. É sempre um compromisso. É sempre um compromisso de disponibilidade e num momento em que as circunstâncias, quer exteriores ao Bloco, quer internas, são manifestamente difíceis, eu entendi que, enfim, havendo essa vontade de eu poder encabeçar, de eu vir a encabeçar a lista para a mesa nacional, assumir essa responsabilidade. Portanto, foi uma assunção de responsabilidades. Não sei se tenho condições, farei tudo aquilo que estiver ao meu alcance para que essas condições se criem, mas, portanto, não é outra coisa, não é, portanto, nunca foi um entendimento de carreira, ou de prémio, ou de outra coisa qualquer. Isso não faz nenhum sentido. Num partido como o Bloco, o que temos que fazer é dar aquilo que podemos dar em cada momento, e agora cabe-me a mim ter essa responsabilidade, e eu vou a ela com toda a determinação. E onde é que se situa politicamente? Porque é visto como uma figura supostamente mais moderada, mas também já disse que é radical na defesa da habitação ou da saúde, por exemplo. Sim. Com franqueza, tenho dificuldade em etiquetar-me, em rotular-me. Sou tributário de um conjunto de trajetórias que aconteceram. Tenho 66 anos, era adolescente no 25 de Abril e, portanto, recebi todo um conjunto de inspirações que são muito diversas, mas que têm essa marca profunda de luta por igualdade e luta por diferença ao mesmo tempo. Portanto, os movimentos cívicos nos Estados Unidos ou em outros países, a luta pela igualdade em tantos sítios, o movimento feminista, o movimento de combate às alterações climáticas, e o facto de eu ser católico e cristão, ser cristão católico, tem também influência, porque isso marca a minha forma de compromisso com a esfera pública e com a sociedade. E isso, o facto de ser cristão católico, tem algum tipo de significado para dentro quer para dentro do Bloco de Esquerda, quer para o eleitorado a que o Bloco quer chegar neste momento? Não quero confundir os planos e, portanto, nunca quis fazer desta minha condição de crente uma arma política. Nunca o fiz. Agora, não quero esconder essa dimensão das coisas, porque ela me influencia naquilo que sou, na maneira como fui crescendo para a vida política e para o compromisso social. Se tem significado para o Bloco, com toda a franqueza, acho que não, a não ser na exata medida em que isso significa uma presença de muitos anos em lutas pela igualdade, pela dignidade das pessoas, pelos direitos das pessoas, e isso sim diz ao Bloco bastante. E acha que isso pode captar algum tipo de eleitorado à esquerda, ou, por outro lado, ou ao contrário, de afugentar um certo eleitorado? O que capta eleitorado à esquerda é a capacidade que eu e o Bloco tenhamos de dar resposta às questões essenciais das vidas das pessoas. Portanto, não é o facto de eu ter na cabeça um rótulo de cristão, de amarelo, de azul ou de outra coisa qualquer. Não. O que faz as pessoas aproximarem-se é a percepção de que aqui está alguém que vai ao encontro das minhas necessidades essenciais e que está disponível para lutar por elas. Aquilo que afugenta ao eleitorado, para ir também à sua pergunta, Susana, é precisamente essa forma de fazer política que não assume responsabilidades, que faz jogo, faz jogada política e nada mais, ou então faz salamaleque, ou então faz carreira, e tudo isso afugenta muito o eleitorado. Acho que as pessoas querem respostas concretas para os problemas essenciais da habitação, do emprego, da saúde, da dignidade em geral.
Neste momento, o Bloco, além de um coordenador, vai ter também um deputado único. Como é que o José Manuel pretende ter visibilidade não estando no Parlamento? Não corre um bocadinho o risco de ficar em segundo plano? Bom, eu a esse respeito queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, andaria muito mal uma força política como o Bloco se não aproveitasse o saber, a experiência e a combatividade do Fábiano Figueiredo. Ele já o demonstrou enquanto deputado, e sabemos que podemos contar com o Fábiano num Parlamento que tem 60 deputados de extrema-direita, que se desqualificou profundamente do ponto de vista do debate e da proposta, e, portanto, não aproveitar essa sabedoria, essa combatividade, essa valentia, seria uma asneira total. Sabemos que podemos contar com o Fábiano, sabemos que em momentos em que o Fábiano esteja, enfim, por qualquer razão da sua vida, impedido de fazer isso, temos a Andréia Galvão, que também já esteve no Parlamento e que também já mostrou todas as suas qualidades do ponto de vista de prestação parlamentar. Agora, engana-se quem achar que eu vou para o Parlamento, que eu estou como coordenador do Bloco para ser mordomo. Não o serei. Ou seja, eu acho absolutamente claro que o que vai haver entre o José Manuel Pureza e a nossa representação parlamentar é complementaridade, é articulação, é trabalho conjunto para que... Portanto, eu não vou disputar a agenda mediática de quem quer que seja, nem a quem quer que seja que esteja no Parlamento, enfim, designadamente o Fábiano Figueiredo, me vai disputar a agenda mediática. Isso não existe. Mas porquê é que sente necessidade de dizer isso também? Sinto necessidade, para responder à pergunta da Ana, que me disse como é que vai arranjar o seu espaço de autonomia em termos de agenda mediática. Que espaço é que vai encontrar? Com certeza, é um desafio. Não, é um desafio. Mas eu, aliás, essa... queria chamar a vossa atenção para uma coisa, que é verdade que é uma circunstância pouco, enfim, não tem sido frequente, digamos, o coordenador do Bloco ou a coordenadora do Bloco estar fora do Parlamento. Assumo todos os desafios que isso significa. Mas vejam bem, nós neste momento temos um Parlamento que, pela sua composição e pela sua dinâmica própria, está profundamente bloqueado em termos de capacidade de, digamos, de aprovar leis, de aprovar, enfim, medidas para a nossa sociedade. E, na verdade, eu acho que o trabalho fora do Parlamento, não estou a arranjar uma desculpa, estou justamente a dar sentido à minha coordenação. O trabalho fora do Parlamento é agora absolutamente essencial. É mais essencial agora do que nunca. Ou seja, é fora do Parlamento que eu sou capaz, tentarei tudo aquilo que eu puder, justamente criar condições para formar maiorias sociais, para alterar coisas. Dou-lhe um exemplo. Foi fora do Parlamento que eu fui uma das pessoas que conseguiu formar um largo espectro de gente que vinha da direita de Rui Rio ou de André Coelho Lima até a pessoas, enfim, mais ligadas ao Bloco de Esquerda para propormos em conjunto, para exigirmos em conjunto aquilo que já devia estar feito há muito tempo, que é a regulamentação da lei da morte medicamente assistida. Portanto, eu sou isso, eu tenho feito isso ao longo da minha vida e é isso que vou continuar a fazer. Acho que isso ser feito fora do Parlamento tem hoje mais força, é hoje mais premente do que em qualquer momento anterior. Mas, volto a dizer, o que vai acontecer entre a coordenação do Bloco e a sua representação parlamentar não é disputa. O que vai acontecer é complementaridade para que a força seja maior. Acabou de falar da regulamentação da morte medicamente assistida, do diploma, que o Governo mantém, um pouco na gaveta, não é? O que é que acha que deve acontecer? O diploma deve ir ainda ao Parlamento para ser expurgado daquelas normas que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais, ou o Governo tem a possibilidade de regulamentar de imediato, expurgando por si próprio essas normas? Em primeiro lugar, acho absolutamente inaceitável que uma lei da República que foi aprovada por uma maioria tão larga, que foi sucessivamente sujeita à fiscalização de constitucionalidade, que sofreu por isso e por razões de opinião política, enfim, não declaradas, mas evidentes, por parte do Presidente da República, vetos, parece-me que, depois de todo este processo, um governo que faz veto de gaveta é um governo que não está a cumprir aquilo que são as suas obrigações. E, portanto, e não é este governo, é o governo anterior, ou seja, o governo chefiado por António Costa, fez exatamente esse tipo de bloqueamento de gaveta e isso é totalmente inaceitável. Em primeiro lugar. Segundo lugar,
neste momento, atendendo àquilo que foi a última decisão do Tribunal Constitucional, parece-me avisado, mas não sou parlamentar, enfim, mas parece-me avisado que o Parlamento dê resposta a essa, digamos, às últimas observações críticas por parte do Tribunal Constitucional. Se houvesse boa-fé neste processo, era isso que estaria a acontecer, sem nenhum drama especial, e, portanto, eu, justamente enfim, o Bloco pode chamar o diploma ao Parlamento, por exemplo? Como é que esse processo eventualmente é poderia feito? eventualmente poderia ser, mas creio que no essencial tem que haver uma consciência muito alargada, e foi isso que eu procurei fazer justamente juntando enfim, contribuindo para juntar aquele vasto conjunto de pessoas, para que haja uma exigência social de decência neste processo. E, portanto, acho que é isso que deve acontecer. Se não for assim, o Parlamento, evidentemente, com a composição que tem, há de refugiar-se em mais uma desculpa, como aconteceu, aliás, com este governo, para manter as coisas como estão. E no limite, indo ao Parlamento, havendo essa tal maioria, o processo até pode cair por terra. Eu creio que, em tese, isso pode acontecer. Isso seria um desrespeito profundo por aquilo que foi a expressão reiterada de várias legislaturas no sentido e da maneira como isso expressava aquilo que era a vontade social. Não há nenhum estudo de opinião que não diga que a larga maioria das pessoas tem esse objetivo como seu. Portanto, acho que aí está um bom exemplo de como é possível fazer pontes, que é algo que eu tenho, enfim, reiterado. Acho que é muito importante fazer pontes para não apenas jogar com a aritmética partidária, mas jogar com aquilo que é, enfim, articular aquilo que é sentir social. Sim, e conta, eventualmente, se o diploma for à Assembleia da República, conta com alguma parte dos partidos de centro-direita ou de direita, como aconteceu já no passado. Essa é a história deste processo legislativo, bem o sabemos. Ou seja, este é um assunto que, pela sua natureza, foi mobilizando ao longo do tempo gente de muitas proveniências políticas. Não há nenhuma razão, não há nenhum fundamento sequer para haver radicalização ideológica a este respeito. A única radicalização ideológica é cumprir aquilo que são direitos de dignidade essencial. E, portanto, sim, é perfeitamente admissível, como aliás aconteceu com esta exigência de regulamentação, estava Rui Rio, estava Francisco Pinto Balsemão. Portanto, não há nenhuma razão para que isso não volte a acontecer. Mas este PSD é um bocadinho diferente. Neste PSD de Luís Montenegro, existe a ideia de que devia ser feito um referendo. Um processo que vá ao Parlamento não corre depois o risco, só para terminar, não corre depois o risco de, eventualmente, tudo cair por terra e ser, então, começar a falar-se de um processo de referendo. Quanto ao referendo, estamos conversados, já disse aquilo que tinha para dizer, no sentido de que não me parece que seja minimamente aceitável um referendo sobre direitos fundamentais. Acho que é um erro do ponto de vista constitucional e do ponto de vista político. Segundo lugar, bem sei quais é que são as atuais condições de vida política no Parlamento. Sei isso. E é por isso que eu acho que é tão importante enfim, fazer todo o combate que é necessário fazer no Parlamento, e contamos com uma representação parlamentar brava, valente para esse efeito, e é também muito necessário que gente como eu, que, enfim, não está no Parlamento, faça todo o combate para juntar forças, para criar pressão social no sentido de serem adotadas medidas que sejam benéficas para os direitos das pessoas. Voltando um bocadinho às questões internas do Bloco, o José Manuel disse na convenção que é preciso o Bloco ter propostas mais inovadoras, ousadas, outras figuras da moção há também. Consegue dar um exemplo do que é que isso significa? Que o Bloco tem que abraçar novas bandeiras? Sou capaz de dizer que há duas dimensões que isso pode assumir. Em primeiro lugar, isso vai ter que assumir propostas que sejam inovadoras relativamente àquilo que é essencial para a vida das pessoas. Dou-lhe um exemplo, que nem sequer é uma proposta nova neste momento, mas ela nunca foi, digamos, trazida para o primeiro plano do debate público. A criação de um Serviço Nacional de Cuidados.
É algo que o Bloco vem apresentando e que eu creio que com o envelhecimento da população, com a fragilidade de tanta gente e sobretudo com, digamos, uma ausência de oferta pública suficiente para ir ao encontro das pessoas que não podem pagar serviços de qualidade no setor privado, é algo que é absolutamente fundamental. E, portanto, toda essa dimensão dos cuidados, que tem a ver com a oferta às pessoas, que tem a ver com o trabalho das pessoas que estão nesse setor e que estão muitas vezes numa lógica informal ou numa lógica muito precária, tudo isso é absolutamente essencial. Essa proposta de consolidação, de criação de um Serviço Nacional de Cuidados, podia perfeitamente ser uma dessas linhas de trabalho. Sim, isso quer dizer o quê? Ir para lá um pouco dos lares que já existem? Nós, neste momento, temos uma oferta de cuidados, sobretudo para a população mais envelhecida, que tem duas coisas. Primeiro, é frágil. Segundo, é seletiva. Ou seja, é frágil na exata medida em que, manifestamente, a resposta dada às necessidades da população é escassa e, por outro lado, é seletiva na exata medida em que, não havendo oferta pública essencial, à altura, o que há é, digamos, um exercício, um desempenho dessa função por parte de entidades privadas que, evidentemente, enfim, fixam os seus custos, os seus preços, e isso é, francamente, seletivo, bem o sabemos, isso faz parte da história das nossas famílias, todas elas. Portanto, isto significa o quê? Significa que nós temos que criar na área dos cuidados algo de inspirado no Serviço Nacional de Saúde, que justamente o que tem é a capacidade de dar resposta a todas as pessoas, pobres e ricas, mais do litoral ou mais da cidade ou mais do campo, com capacidade de dar resposta a essas pessoas. Isso significa articular aquilo que já existe, certamente, mas significa, sobretudo, um grande reforço da oferta pública, porque o Estado não se pode demitir desta função na sociedade que temos. Na Convenção fez dois compromissos, por um lado fazer diálogos à esquerda, por outro disputar mais na luta social, mas isto não é muito diferente dos objetivos que o Bloco já tinha na última Convenção de 2023, que a própria Mariana Mortágua traçou. O que é que vai ser diferente agora? Primeiro, não me preocupo muito com a diferença pela diferença. Ou seja, acho que é absolutamente essencial que o Bloco seja muito firme na defesa daquilo que são as suas causas fundadoras e as suas causas de sempre. E isso, portanto, é um trabalho, digamos que dá continuidade a uma série de trabalho que foi feito pelas coordenações anteriores, todas elas. Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, acho que é muito importante que haja, digamos, uma intensificação do combate ao sectarismo na esquerda. Isso é absolutamente essencial. Ou seja, não é aceitável que numa situação como aquela que temos, com uma extrema-direita em crescimento e com uma direita tida como moderada, que é cada vez mais radicalizada, e com a hegemonia que as direitas hoje têm no país, não é admissível por mais tempo que se cristalize uma prática, uma cultura de sectarismo à esquerda. Portanto, sim, é verdade que sempre nos batemos. O Bloco foi sempre o partido que esteve em todas as tentativas de criar pontos, de criar diálogos, e eles agora têm que ser mais intensificados, têm que ser mais persistentes. Temos que ter maior ousadia no estabelecimento desses diálogos. Mais ainda num tempo em que não há eleições previsíveis no curto, médio prazo. O que significa, portanto, que do que se trata é de estabelecer diálogos com forças partidárias, mas também com movimentos, mas também com, gente, justamente na perspectiva de dotar a esquerda de um programa que é um programa de resposta, de resposta à ofensiva das direitas, e um programa de abertura de horizontes de esperança para as pessoas. Nós hoje temos um Estado que está a falhar em várias dimensões. Está a falhar na saúde, está a falhar na habitação, e isso cria ressentimento. E isso cria, condições que são facilmente aproveitadas pela extrema-direita, no sentido de fazer da zanga, da pura zanga, um fator de mobilização. Ora, eu acho que o Bloco de Esquerda tem que dar o seu contributo para que isso seja travado e que haja alternativas de esperança, alternativas, portanto, que mobilizem,
mas é um esforço de toda a esquerda. O Bloco não vai chegar para isso. E, portanto, nós temos que criar condições para que à esquerda haja mobilizações. Fizemos-lo no passado, quando foi preciso resistir à Troika, quando toda a gente dizia que era inevitável que assim fosse, partiu do Bloco, ou o Bloco esteve muito envolvido em articulações muito amplas para resistir e para criar alternativas. É outra vez esse tempo. E na última legislatura também tentou, não é? Logo a seguir às eleições. Nunca deixámos de tentar. Exato, houve Nunca até uma deixámos de série de reuniões com os outros partidos à esquerda, até pronto, lançadas pelo Bloco de Mas Esquerda. aqui, volto a dizer, evidentemente que o diálogo com forças partidárias é muito importante, tem um valor próprio que para nós tem a maior importância e faremos tudo aquilo que pudermos para que isso se ganhe força. Mas fazemos mal se limitarmos isso ao diálogo interpartidário, ou seja, nós precisamos agora, mais do que nunca, veja-se o que está a acontecer na habitação, veja-se o que está a acontecer na saúde, justamente nós precisamos de trazer digamos, para a proposta comum, para a resistência comum, mas também para a proposta comum, muita gente que, enfim, alguma delas se situa em partidos, muita outra não se situa. Pode ser difícil com este PS, considerado mais moderado, pode ser difícil esse diálogo com José Luís Carneiro, com esta ala? Não faço a do mínima PS? ideia, não falei ainda com José Luís Carneiro, terei muito gosto em o fazer. Eu creio que o Partido Socialista, como todas as forças políticas à esquerda, estão diante de uma responsabilidade. Têm que dar resposta àquilo que são as condições de vida das pessoas que estão, enfim, com um dia-a-dia de aflição, com um dia-a-dia de privação. E, portanto, eu assumo as responsabilidades em nome do Bloco, outros assumirão em nome de outros partidos e, portanto, o desafio está feito. Cada um fará aquilo que entender mais certo. Espero que seja possível, com franqueza, farei tudo aquilo que for preciso para que seja possível articulações para a criação de força do lado esquerdo para mudar a política. E tem visto isso da parte do Partido Socialista? Tenho visto que há muita gente do Partido Socialista que é sensível a isto que acabo de dizer e que está aberta para que... E a direção do Partido Socialista? Pela direção do Partido Socialista eu não posso falar, evidentemente. Não o devo fazer e não o saberei fazer. Mas a ação é pública, não é? Eu olho com bastante reserva para algumas posições que têm sido tomadas pelo Partido Socialista, designadamente de viabilização daquilo que é um governo que está a atacar direitos absolutamente essenciais. Veja-se, justamente, estamos na semana da greve geral, onde justamente os direitos essenciais do trabalho, das pessoas que trabalham, as questões que têm a ver com direitos de parentalidade, que têm a ver com conjugação da vida privada, da vida familiar com o trabalho, vejo com alguma dificuldade que instrumentos essenciais da governação de um governo que tem este programa sejam viabilizados pelo Partido Socialista. Mas, evidentemente, O PS tem criticado este pacote laboral. Sim, pois tem, mas ao mesmo tempo viabilizou o Orçamento de Estado. E, portanto, digamos, essa é uma decisão que cabe ao Partido Socialista. Da minha parte, o que haverá é, com lealdade, diálogo no sentido de todas as forças, todas as pessoas fazerem um combate muito, muito premente, muito forte pela defesa dos direitos e pela abertura de frentes de esperança para as pessoas. Mas isso também a nível eleitoral, sei que agora não se perspectivam eleições, mas isso significa que há uma abertura para coligações pré-eleitorais? Não se perspectiva coisa nenhuma, não vou agora fazer esse tipo de exercício, não faz nenhum sentido, porque justamente o desafio que nos está criado à esquerda é a de conversarmos, falarmos e, sobretudo, estarmos no mesmo lado das lutas sociais. Eu acho que a greve que vai agora acontecer nesta quinta-feira é muito importante também desse ponto de vista, ou seja, ela é um exemplo de unidade. Vamos lá ver, o facto das duas centrais sindicais e de muitos sindicatos independentes estarem a aderir à greve geral é uma lição para quem olha para a política governamental ou da extrema-direita e diz isto tem que parar. E, portanto, se as centrais sindicais, se os sindicatos independentes nos dão esta lição, temos que estar à altura dela e, portanto, fazer agora. Agora significa, agora que não há eleições, agora que não é, portanto, a questão de juntarmos listas ou de juntarmos nomes ou de fazermos cálculos de aritmética, agora que aquilo que se trata é de fazer programa, criar objetivos políticos, agora esse trabalho é mais importante
porque mais à frente terá as expressões que tiver que ter. Não sou capaz de adivinhar, nem me vou deitar a adivinhar agora aquilo que vai acontecer daqui a algum tempo. Eu quero é trabalhar com toda a gente, com todas as forças que querem transformar este pântano político que está criado com a política governamental e com a ascensão da extrema-direita, justamente para criar essas alternativas. O facto de, esta semana, a revista The Economist ter vindo dizer Sim. que Portugal é a economia do ano, não vem calçar um bocadinho o argumento do governo contra esta greve Sim. geral? Eu acho que nós temos que ler a notícia da Economist, enfim, a escolha da Economist com alguma cautela. Por 2 ou 3 razões que eu rapidamente digo. Primeiro, a própria notícia do Economist diz que mostra que Portugal cresceu menos do que economias como a Dinamarca ou como a Polónia, enfim, entre outras. Tem uma inflação mais baixa, mas no cálculo da inflação não se inclui os preços da alimentação. Ora, custo de vida hoje tem 2 rostos, habitação e alimentação. Portanto, primeira nota de cautela relativamente a isso. Segunda nota de cautela. O Economist faz a advertência de que o crescimento em Portugal se deve sobretudo a 2 impulsos. Turismo. Segundo, imigração. E eu acho que isso diz bem daquilo que é a fragilidade do modelo económico que está a ser, digamos, a ter como resultado uma colocação no ranking muito alta. Portanto, e isso tem tudo a ver com a greve geral que nós vamos ter. Ou seja, na verdade, aquilo que é trazido por esta greve geral é precisamente essa denúncia de que há aqui uma certa ironia com uma frase conhecida do Luís Montenegro, que era: a economia está melhor, a economia está melhor, as pessoas é que não. E é exatamente isso que está a acontecer. Ou seja, falemos de habitação, falemos de alimentação, falemos de custo de vida, e as pessoas não estão melhores. E, portanto, leria essa notícia com bastante cautela. Bem percebo que o governo quer embandeirar em arco com essa notícia, mas faz mal. Mas acha que movimentações como essa da greve geral então podem ajudar a conter este progressivo desaparecimento da esquerda que parece estar a acontecer? Que diagnóstico é que acho faz? que o progressivo desaparecimento da esquerda é uma notícia bastante precipitada, diria eu. Mas acho que há uma vitória que a greve geral já conseguiu, que é ter mudado o debate político, ter mudado a agenda política. Ou seja, quando o país se entretinha a discutir burcas, ou se entretinha a discutir uma lei cruel, como é a lei da nacionalidade, depois de revista pelo atual governo, que são coisas que não têm rigorosamente colagem nenhuma à realidade do dia-a-dia das pessoas, a greve geral anunciada conseguiu mobilizar as pessoas para discutirmos aquilo que é essencial, que são direitos do trabalho, modelo de desenvolvimento, modelo económico, compatibilização da vida pessoal e familiar com o trabalho, precariedade, de acordo com as alterações do governo, precariedade para o resto da vida. Quer dizer, é isso que importa discutir, e a greve geral conseguiu isso. E eu estou muito convencido, francamente convencido, de que, por aquilo que vou, enfim, nos meus contactos pessoais, na minha vida profissional, na minha vida, enfim, com toda a gente, estou muito convencido que esta greve geral vai ser muito forte, precisamente porque ela vai ser uma resposta a esta... Também vai ser uma resposta... Ela vai ser uma resposta a 2 coisas. Vai ser uma resposta, por um lado, ao pacote laboral enquanto agressão ao tecido social, ao trabalho, às pessoas que trabalham, e, por outro lado, vai ser resposta a estas manobras de diversão que a direita e, sobretudo, a extrema-direita nos vai lançando para nos distrair daquilo que é essencial, que tem a ver com isto que acabei de dizer. Está convencido de que o desaparecimento do Bloco de Esquerda não é uma fatalidade? Não, estou convencido que, como se costuma dizer, as notícias sobre o desaparecimento do Bloco, as notícias sobre a minha morte são francamente precipitadas. Eu acho que, enfim, quero-vos dizer uma coisa que já sabem. O Bloco tem 25 anos, eu acho que foram 25 anos de anúncio de que o Bloco ia desaparecer. Francamente, foi sempre assim. Os vaticínios da morte do Bloco foram permanentes. E enganaram-se sempre. Eu acho que o Bloco está numa situação difícil, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa é uma situação difícil, outra coisa é a inevitabilidade da sua fragilização e do seu desaparecimento.
está aqui uma direção, está aqui um partido, como mostrou na 14ª Convenção, que está totalmente determinado a reganhar força, a reganhar presença e, portanto, é isso que eu farei, toda a minha determinação para isso. Fernando Rosas, há umas semanas, dizia aqui neste mesmo estúdio, neste mesmo programa, que Mariana Mortágua cometeu erros graves, eu vou citar, como um estilo de direção centralizado e uma desvalorização da Comissão Política. Reconhece esses erros, por um lado, e o que é que vai fazer para mudar, eventualmente, esses erros? Sim. A Mariana Mortágua foi a primeira a denunciar, digamos assim, os efeitos negativos de uma excessiva centralização. Portanto, não foi ninguém, não foi outra pessoa, foi ela mesmo que o disse. E, portanto, acho que isso é um desafio muito grande para a nova direção, para mim, desde logo, que é justamente combater da melhor maneira isso. Como é que isso se faz? Isso faz-se dando o maior impulso possível à militância local, à militância organizada tematicamente, não apenas, portanto, geograficamente, mas tematicamente, cuidando de um enraizamento muito mais forte no terreno social e no terreno das lutas sociais. Essa é a tarefa que esta direção tem pela frente, essa é a tarefa que eu tenho pela frente e, portanto, creio que isso é absolutamente necessário. Acho, aliás, que o Bloco, falo pelo Bloco, não falo por mais ninguém, acho que o Bloco ganha muito do ponto de vista da sua força e do ponto de vista da sua vitalidade interna se os militantes do Bloco estiverem mais presentes em lutas pela habitação, pela escola, contra o custo de vida, pela defesa dos direitos das mulheres contra a cruzada que a direita e a extrema-direita estão a fazer e, portanto, essa será a tarefa que nós temos pela frente. E essa é a forma também de irem buscar os jovens que estão a ser atraídos pela extrema-direita? Sim, eu acho que nós temos de ter uma preocupação muito grande com essa realidade. Ou seja, na verdade, os indicadores de adesão, de simpatia da malta mais nova por aquilo que é o discurso da extrema-direita e as suas formas de expressão comunicacional exige à esquerda e ao Bloco, desde logo, que seja capaz de estar presente nos sítios onde se forma essa opinião, e desde logo na escola, mas não só, nos ambientes de trabalho onde a malta mais nova tem uma presença mais forte, para desmontar aquilo que são falácias claras do discurso da extrema-direita, que é um discurso muito, muito efervescente, mas que do ponto de vista da solução das coisas não dá nada. A malta mais nova, as gerações mais novas, desculpem, tem muito uma condição, por exemplo, de enorme dificuldade de se emancipar, porque as condições de habitação são um travão brutal a isso. A isso a extrema-direita não diz nada, rigorosamente nada. Mais, a extrema-direita o que faz é favorecer fatores que só contribuem para inflacionar os preços da habitação, como é o caso dos vistos gold. Ora, a esquerda tem que ser capaz de, através das ferramentas que forem mais necessárias, mas sobretudo estando lá onde estas pessoas estão, ser capaz de desmontar isso e de mostrar que há alternativas, que essas sim são verdadeiras alternativas para a vida destas pessoas. Mas a esquerda tem falado, por exemplo, de habitação e mesmo assim a extrema-direita tem Sim, crescido. claro. O que é que falhou aqui no discurso, na ação, para isso ter acontecido? Eu acho que falhou sobretudo a nossa capacidade de perceber, vou utilizar agora uma expressão menos fácil, de perceber por onde é que estava a passar a conquista de hegemonia por parte da direita e, sobretudo, da extrema-direita. Ou seja, na verdade, o que aconteceu foi muito isto de a extrema-direita atirar para a esquerda a acusação de que estava a fazer guerras culturais, quando é a própria extrema-direita que faz as guerras culturais. Todas. As burcas. É o exemplo mais caricato do que acabei de dizer. E, portanto, atira-se sempre para a esquerda e para o Bloco, muito em especial, essa responsabilidade, quando, na verdade, é a extrema-direita que faz essas guerras culturais. Portanto, faltou-nos a capacidade de perceber essa ratoeira, de perceber, ou melhor, de desmontar essa ratoeira. E acho que estamos nisso. Sem, com isto, evidentemente, desmobilizar o Bloco de lutas sociais que têm a ver com a dignidade de cada pessoa.
que tem a ver com o respeito pelas suas escolhas, que tem a ver com o respeito pela sua igualdade e pela sua diferença. Portanto, temos que ser capazes de fazer aqui um exercício de muita militância, de muita presença, mas que, digamos, acima de tudo, desmonte essa armadilha brutal que é uma extrema-direita que não faz outra coisa senão gritar guerra cultural, não dizendo nada sobre as coisas essenciais. A extrema-direita não vai dizer nada sobre o pacote laboral, porque se dissesse alguma coisa, diria que está de acordo com o pacote laboral do governo. Isso seria absolutamente impopular. Portanto, a extrema-direita cala-se relativamente a isso. E o que é que diz? Lei da nacionalidade, lei das burcas, o que seja, para distrair. Ora, o Bloco tem que ser capaz, o Bloco e a esquerda em geral, porque o Bloco sozinho não vai ter sucesso aí. Mas o Bloco fará tudo aquilo que estiver ao seu alcance para desmontar essa armadilha. E subestimar o impacto de temas como a imigração, a segurança? Eu não creio que, francamente, acho que não é uma questão de termos subestimado. Eu acho que, acima de tudo, nós não fomos capazes realmente de dar uma resposta à altura a esse discurso de mistificação que a extrema-direita faz e que culpa os imigrantes por todos os nossos problemas. Quer dizer, como se a questão da habitação fosse um problema dos imigrantes. Mas é sobretudo dos imigrantes ricos que apostam 500 mil em vistos gold, não é? E depois com um efeito especulativo brutal sobre os preços da habitação. Nós não fomos capazes de fazer isto com competência. E temos que ser. Vamos avançar para as presidenciais. Pergunto-lhe se era importante que Catarina Martins ter um bom resultado nestas eleições para o Bloco dar uma prova de vida. A resposta é óbvia. Sim. Mas? Sim, não há mas. Eu pergunto-lhe se um bom resultado era bom, passe a redundância, para o Bloco de Esquerda dar uma prova de vida nesta altura. Eu acho que um bom resultado da Catarina Martins, digo com franqueza, é importante, evidentemente terá repercussões sobre a força do Bloco. Isso é indiscutível. O Bloco apoia Catarina Martins, apoia convictamente a candidatura da Catarina Martins e, portanto, nós queremos mesmo que a Catarina Martins tenha um melhor resultado possível. Faremos tudo aquilo que pudermos para que assim seja. Mas eu acho, mais do que isso, eu acho que um bom resultado da Catarina Martins será bom para a esquerda. Será bom para a esquerda. E para as batalhas que a esquerda está a ter que fazer para, digamos, travar esta ofensiva muito brutal por parte da direita do governo e da extrema-direita. E, portanto, é nessa perspectiva que eu acho nessa perspectiva que eu entendo, que eu respondo à questão que a Susana me colocou. E acho que, aliás, a cada dia que passa, fica mais claro que a candidatura da Catarina Martins, ao não ter vergonha de dizer aquilo a que vem, ao não se colocar num terreno de calculismo político, dizendo não me arrumem em gavetas porque eu não quero ficar aqui demasiadamente rotulada. Não, a Catarina é genuinamente aquilo que está a dizer e vai genuinamente às causas que são essenciais para o país, para as pessoas que têm vidas de aflição. Portanto, é importante que haja um bom resultado porque isso dá expressão a essa forma de entender a sociedade como a Catarina tem dito. E acha que há um risco real de a extrema-direita chegar à segunda volta, tendo até em conta uma sondagem divulgada esta semana pela Aximage, creio? Francamente, eu não gosto nada mesmo. Olho para as sondagens, vou dizer aquilo que já sabem, eu olho para as sondagens com atenção, acho que elas indicam tendências, mas uma coisa são tendências, outra coisa é depois a fotografia final e, portanto, a única coisa que eu posso dizer é, diante de resultados que têm estado a ser divulgados por estudos de opinião, a determinação do Bloco é total no sentido de criar condições para que uma candidatura como a da Catarina Martins faça frente a isso, mobilizando muita gente. Se a extrema-direita tiver um resultado forte, não é por responsabilidade do Bloco de Esquerda, é por responsabilidade de outras forças no terreno do centro político que se mostram incapazes de retirar chão à extrema-direita. Isso é que eu acho que é mais preocupante.
este tipo de sondagens não pode provocar aqui um voto útil, não é? As sondagens têm sempre esse efeito. Sim. Eu já estive em muitas batalhas eleitorais ao longo da minha vida e sei bem do que estou a falar. Ou seja, as sondagens têm sempre um efeito que não é só descritivo, é sobretudo prescritivo. Ou seja, determinam muito a forma como as pessoas se vão posicionando ao longo do processo que conduz depois a eleições, em termos de identificação do seu voto. A história do voto útil é isso. A história do voto útil é, sobretudo, a história do efeito das sondagens. É tão simples quanto isto. Não quer dizer que não haja pessoas que previamente já pensaram que vão votar naquela pessoa, naquela força, mas é, sobretudo, o efeito de sondagens. Eu, pelo meu lado, o Bloco, pelo seu lado, o que faz é olhar para isso com atenção, perceber que há ali tendências e depois ir à luta por cada voto, por cada pessoa, para que isso não nos conduza a situações de impasse ou a situações de fragilidade, que eu acho que é o que está a acontecer. Aquilo que é a fotografia que as sucessivas sondagens estão a dar relativamente às eleições presidenciais é de que os candidatos ao centro, os candidatos do centro político não estão a ser capazes de afirmar uma alternativa suficientemente forte para evitar que a extrema-direita tenha força. E que balanço é que faz da presença de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem no seu mandato atitudes ou iniciativas que são contraditórias. Eu acho que a presença de Marcelo Rebelo de Sousa junto de pessoas, comunidades que foram vítimas de desastres, que foram vítimas de traumas profundos, merece respeito, do meu ponto de vista. Com o seu estilo próprio, com certeza, com a sua maneira de ser, mas isso, enfim, cada pessoa que exerce aquele cargo tem essa característica. Mas os mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa vão ficar também muito conhecidos por decisões que tomou, que do meu ponto de vista me parecem politicamente muito criticáveis. Isso tem a ver com a sua imposição de que o chumbo de um orçamento determinasse a dissolução da Assembleia da República com as consequências que a seguir vieram. Não fosse essa precipitação, essa teimosia de Marcelo Rebelo de Sousa de fazer uma interpretação da Constituição que, não é seguramente a única possível e, do meu ponto de vista, não era a mais recomendável, não fosse isso, e nós ainda hoje não teríamos tido 4 eleições que tivemos desde essa decisão por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, acho que Marcelo Rebelo de Sousa, subjetivamente não me interessa nada estar a julgar, mas objetivamente contribuiu para uma instabilidade política que só deu como resultado subida da extrema-direita. Mais à frente, com um novo Presidente da República, é de excluir o cenário de legislativas antecipadas. Uma pergunta: quais é que são os riscos de isso acontecer, se não há aqui uma probabilidade de reforço do centro-direita ou até da extrema-direita, eleitoralmente? Essa pergunta é boa de ser feita ao Dr. Luís Montenegro. Ou seja, na verdade, eu acho que nós hoje temos uma situação parlamentar fragilíssima, não é? Não sei se a palavra fragilíssima existe, mas passa a existir. Na verdade, é uma situação muito frágil, dado, digamos assim, a composição da maioria que dá sustentação ao governo, do crescimento da extrema-direita. Creio que tudo isso contribui para um Parlamento tendencialmente instável, não é? E, portanto, eu não excluo coisa nenhuma. Num horizonte não excluo coisa nenhuma. Acho que o resultado das eleições presidenciais, como outras coisas, vai ter evidentemente impacto sobre aquilo que seja a estabilidade parlamentar. Mas uma coisa é a estabilidade parlamentar, outra coisa é o fundo da estabilidade política. E dizemos sempre aquilo que é nossa convicção. Estabilidade política só resulta da capacidade de dar resposta à vida das pessoas. A extrema-direita crescerá sempre se essa resposta não for dada. Sempre. O Estado que falha na saúde, o Estado que falha na habitação, o Estado que falha na educação, evidentemente que são pasto para a extrema-direita crescer. E quanto mais a extrema-direita crescer, mais essa instabilidade crescerá também. Portanto, isto significa que temos que ser muito determinados.
o Bloco fará o que tem que fazer a esse respeito para travar essa marcha de uma direita radicalizada, seja a extrema-direita formal, seja a direita radicalizada que hoje ocupa o governo. Agradeço a José Manuel Pureza, mais uma Hora da Verdade, o nosso convidado, recém-eleito coordenador do Bloco de Esquerda, em substituição de Mariana Mortágua. Este programa teve a gravação áudio de Rui Glória e a gravação vídeo de Beatriz Pereira e também de Fábio Oliveira. Regressamos na próxima semana.